Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de troca, a mais uma aula de criação e comunicação publicitária. E estamos num importante momento que é o quê? É a semana ceia, semanas de estudos intensivos, né? Esse é o segundo momento, né? Nossa segunda aula dessa semana tão importante de retomarmos os nossos conhecimentos, as nossas conversas e percebermos até onde chegamos no devido momento, até este momento, né? E na tela aí para vocês tem o nosso nome do componente, criação e comunicação publicitária, e as especificações que o professor passou agora para vocês. E não estou sozinho, nós estamos com a nossa querida e companheira, parceira de guerra aqui de luta, a professora Fernanda. Seja bem-vinda, prof. Fernanda. Obrigada. Oi, turma. Então, quer dizer que hoje a gente vai revisar alguma coisa que a gente já estudou. Exatamente. Nós revisamos, fizemos um mapa mental na aula anterior, trouxemos de novo o assunto da leitura e do plágio e trabalhando a inspiração. E agora nós vamos falar de layout, né? Vamos construir aí a possibilidade de aplicar as cores, o desenvolvimento, o processo criativo, né? E também falar sobre forma-conteúdo. Pensando nisso, nós temos na tela para vocês as habilidades e os objetivos, né? Que vocês podem printar ou são aí dando continuidade às nossas aulas. E também nós temos o nosso Seja Bem-vindo. E temos aquela frase, né? Quem pensa pouco, erra muito. Leonardo da Vinci. Por que nós estamos sempre falando sobre as frases aí, as falas de Leonardo da Vinci? Porque ele está nos norteando junto com a nossa querida Mona Lisa aqui do lado, né? Olha só, nós temos aí o nosso totem que dá para você recriar, né? Brincar e começar a trabalhar os seus memes, a sua releitura. É uma possibilidade também de ideia para vocês começarem a usar o processo criativo de vocês. Lembrem que a gente estava utilizando dessa releitura nas aulas, então eu trouxe essa ideia para que vocês possam também brincar e começar a pensar nessa frase: quem pensa pouco, erra muito. E aí, prof. Fernanda? Ah, isso é fato, hein? Quanto mais você pensa, ou seja, pensa e estuda, menos chance de errar. Eu adorei essa frase. Bom, então por isso que a gente está nesse momento de revisão, né? É realmente rever os nossos pensamentos. Lembrando sempre, aprofundamento integrado de linguagens e suas tecnologias, no hashtag Se Liga na Mídia, com a unidade curricular Tá na Mídia, Tá no Mundo, e com os materiais que a gente sempre utiliza, tá certo, pessoal? É só dar um print aí que vocês têm essas informações disponíveis no material, tudo bem? E dando continuidade, o que nós vimos na aula anterior? O prof falou aí sobre vários assuntos dentro do nosso mapa mental. Vamos relembrar? Olha só, falamos sobre comunicação intrapessoal, falamos sobre a comunicação interpessoal, né, que é aquela que a gente está fazendo exatamente agora. A intra se destina aí as comunicações conosco, os nossos pensamentos. Falamos sobre as diferenças, sobre pôster, banner, também falamos um pouquinho sobre a cultura do cancelamento, falamos sobre a viralização, falamos bastante sobre cartaz, falamos sobre o briefing também, a social ADS, né, que é esse campo que nós estamos explorando, a propaganda dentro das redes sociais. Relembramos também um pouco do plágio. Falamos sobre a leitura de imagem e a leitura de imagem subjetiva e acadêmica, né? Aquela que é mais formal. E agora nós vamos relembrar um pouquinho sobre o layout. Claro que a gente não pode esquecer, gente, de aplicar todas essas informações que nós temos aí. Essa construção desse mapa é uma ideia para que você vá relembrando, registrando todas as informações importantes dentro do nosso percurso, e que você possa fazer link com os outros componentes, não é verdade, prof. Fernanda? Com certeza. Por isso que a importância desse mapa mental, que pode ser feito de maneiras diferentes, dessa forma que a professora colocou, uma colagem, um mural, porque a gente vai lá e resgata aquela palavra-chave. Vamos voltar a estudar sobre essa palavra, ver um vídeo. É importantíssimo. É legal porque essa ideia do mapa mental, porque você pode construir, né, coletivamente. Então você pode realmente usar a tecnologia, uma plataforma digital, são várias aí que disponibilizam essas ferramentas de anotações aí coletivas, ou você pode realmente criar um mural aí no seu corredor, na sua sala, e colocar criação e comunicação publicitária, e vai colocando as informações que vocês vão compondo, né? Dentro do processo criativo publicitário, gente, essa construção do mapa mental alinhado ao briefing, todas as construções que a gente tem feito agora, ela é muito
latente, ela possibilita aí realmente uma organização de ideias, de referências. Então eu vou buscando as referências, as informações dentro do processo criativo, posso criar ações dentro desses processos, dessas informações e vou descartando o que eu não vou utilizar e depois colocando e complementando o que eu vou utilizar dentro do nosso processo criativo, tá bom? E aí a gente vai agora para a nossa revisão. A primeira pergunta norteadora na tela para vocês. Você conhece o conceito de layout? E aí, Prof. Fernanda, você lembra alguma coisa sobre o layout? Lembro que no layout a gente tem que prestar atenção nas cores, no tamanho do escrito, nas frases, no que vai ser colocado, nos erros de língua portuguesa, principalmente. Sim, né? Então a gente começamos aí a construção, né? A elaboração da nossa peça publicitária. Então, como é que vai se formar? Qual a forma conteúdo que eu vou dar, né? Além da forma conteúdo, qual a linguagem que eu vou utilizar? Então, o layout, ele vem trazer um pouquinho pra gente como que eu vou usar a forma, né? Os formatos, a cor, aplicar a verbalização, né? E como que eu chego até o meu público com essas ferramentas. Nós temos um vídeo que vai ilustrar um pouquinho a nossa fala de hoje. No design, é importantíssimo que o usuário entenda todas as informações que nós tentamos passar para eles. E é por isso que os designers tentam colocar duas coisinhas em seus layouts, que é a legibilidade e a leiturabilidade. Muita palavra difícil, né? Bora continuar que você vai entender agora. Layout são as composições visuais criadas pelos designers. É o que aquele sobrinho do Photoshop e o carinha lá da gráfica chama de arte. As informações para os usuários são postas nesses layouts, que podem variar de livros, cartazes, sites, avatares, cabeçalhos de rede social, enfim, um monte de coisa. Lembrando que a palavra layout possui duas grafias, uma na língua inglesa, layout, e outra na língua portuguesa, layout. Se, por exemplo, há uma dificuldade de se diferenciar os elementos que compõem o layout, comprometendo a compreensão da informação, estamos lidando com um problema de legibilidade. Pensa agora naquele seu amigo que tem aquela letra garranchuda que ninguém entende, até o professor faz zoeira com o pobre. Pois é, esse é o melhor pior exemplo de legibilidade, que letra garranchuda. Não tem legibilidade, ninguém consegue diferenciar a letra da outra, por isso que ninguém entende. Vamos fazer um teste para ver se fica mais claro? Olha só esses dois textos. Claramente, o primeiro texto tem mais legibilidade, porque conseguimos diferenciar as letras que compõem a fonte com mais facilidade. Já o segundo, bem, eu não sei nem como é que o editor conseguiu escrever isso. Agora reparem nesse texto. Se você se esforçar bastante, vai conseguir ler o texto e vai perceber que a fonte usada tem muita legibilidade. Mas ainda assim, por que continua sendo difícil ler essa informação? Temos aí um problema de leiturabilidade. Nesse caso, sobrepor elementos com cores muito parecidas dificulta sua visualização. Leiturabilidade é isso, é a quantidade de esforço que você tem para absorver a informação do layout. Muitas vezes andando pela rua, a gente vê outdoor, panfleto, com muita informação, mal organizado. Poluição visual. Poluição visual gera má leiturabilidade, que dificulta na compreensão das informações do layout. Aí, gente, então, duas expressões interessantes para a gente começar a conversar, que é a leiturabilidade e a legibilidade. E aí, Prof. Fernanda, você conseguiu identificar essas duas vertentes, essas possibilidades dentro do nosso processo criativo? Sim, gente, mas primeiro eu vou falar desse vídeo. Que bonitinho, né? Que bem feito. Olha, não usaram nada, eles estão de uniforme, eu acho, escolar, uma camiseta bem simples. E atrás um cenário que eles mesmos desenharam. Ficou muito... Gente, olha como é simples fazer um vídeo. E um vídeo super bem explicativo, né? Deu para explicar, deu para entender sim o que é leiturabilidade e legibilidade numa boa. Teve um momento que ele mostrou um exemplo, que foi, por exemplo, de um folheto de entrega de lanches. Mas acho que ali às vezes não tem muita saída, né? Porque a pessoa tem que colocar o preço do lanche, o lanche que é, o telefone, o endereço. Embora talvez ele pudesse dar uma limpada assim, né? Teve uma poluição visual, mas mesmo assim a gente consegue fazer a leiturabilidade, né? Então a gente consegue observar as letras, a gente consegue identificar as informações. Por mais que exista uma poluição visual, né? Que talvez seja necessário
para o tamanho ali de informações que a gente tem naquele exemplo que eles utilizaram no vídeo, mas a gente consegue identificar do que se trata. Por exemplo, a Fernanda conseguiu perceber que se tratava, mesmo rapidamente, de uma propaganda ali referente ao meio alimentício, não é isso, Prof. Fernanda? Agora, legibilidade é quando você consegue enxergar. Para mim é difícil. Se eu uso óculos, o meu grau é super alto. Se eu não tô conseguindo, nem no comecinho eu já desisto. Já era, já perdeu pra mim perdeu. Olha aí, tá vendo? Já é uma dica pra gente se preocupar quando a gente vai fazendo a nossa criação em comunicação publicitária com que público eu estou lidando? São para todas as idades, né? E uma pessoa que tem um pouco a questão da baixa visão, como é que eu vou identificar e fazer com que ela entenda? Né? De acordo com a escolha da letra, né? Da fonte, você acaba prejudicando a leiturabilidade. Então, é muito importante a gente perceber esses pequenos detalhes. E essa dica que a Prof. Fernanda trouxe realmente dos estudantes é muito boa, gente, porque é muito simples. Eles fizeram na frente ali da lousa, né? Então, se você não tem uma câmera, tem a possibilidade de colocar uma roupa bem neutra, né? Como um uniforme escolar ou qualquer outra que você tem ali que não traga tanta informação ou que não fuja das informações e que também não... chame a atenção para outro assunto que não tem nada a ver com o seu vídeo. É uma produção bem interessante, por isso que a gente escolheu aí para que vocês se identificassem com essa produção. E aí nós chegamos à nossa definição. E o que é layout? Layout é uma palavra aí de origem inglesa, muitas vezes usada na forma portuguesa, como o próprio o vídeo disse, layout, que significa plano, arranjo, esquema, design ou projeto. Na área de arte gráfica, o layout é um esboço ou rascunho que mostra a estrutura física de uma página de um jornal, revista ou página na internet, como um blog, por exemplo, tá certo? Vocês podem aí complementar, de acordo com as pesquisas de vocês, né, trazer as impressões que vocês trouxeram, conseguiram conquistar ao longo da pesquisa de vocês. Quando a gente fala de layout, gente, a gente não tem como diferenciar, desassociar a questão das cores, porque a cor também, ela traz uma narrativa, ela traz uma linguagem, uma comunicação não verbal direta, né? Algumas cores até a gente já percebe e começa a definir qual é o produto, qual é a marca, né? Já existe uma legibilidade ali, né, Prof. Fernanda? Com certeza, não tem como desassociar, mesmo que você vá usar só o preto e o branco. Já é uma intencionalidade. Exatamente. Olha só, então nós temos aí uma introdução para vocês, ó. A influência das cores na publicidade e na propaganda, existe um pequeno erro aí. Existe, então, a influência das cores na publicidade e na propaganda, gente? Então a gente tem a resposta. Desde a antiguidade até os dias de hoje, as cores são uma representatividade do nosso mundo. A publicidade e propaganda busca criar o estímulo para levar o cliente até o produto. Quando a agência de publicidade escolhe a cor para a campanha ou a peça, tenha certeza de uma coisa: foram várias horas aí pesquisando a cor correta para atingir o público e ficar equilibrado com a arte. Então, gente, quando eu vou desenvolver uma peça publicitária, é importante que eu faça a escolha adequada com a minha intencionalidade. Como eu vou atingir meu público, por quê e qual é o meu público. De acordo com a área aí que você tem de conhecimento, a área de vendas que você vai trabalhar, existe já um preconceito estabelecido com relação a algumas cores. Claro que você pode quebrar esses paradigmas. De repente, com a sua provocação, a sua intencionalidade, você pode modificar, né, todo um contexto e muitas vezes essas ações publicitárias acabam trazendo um retorno surpreendente, né, Prof. Fernanda? É verdade. E esse estudo das cores, ele está bem fácil, bem acessível na internet, no YouTube. Várias pessoas falando sobre o estudo das cores, principalmente para propaganda e para o marketing. Tem muito vídeo legal, simples de ver, de assistir. Então é bem tranquilo. Exatamente, pessoal. E vamos lá? Então vamos começar a apreciar e pensar um pouquinho sobre como cada cor pode ser aplicada dentro do processo criativo de vocês. Na tela aí para vocês nós temos aí alguns exemplos. Ó, a influência das cores na publicidade e na propaganda. Cada cor tem seu significado. Algumas cores são universalmente ligadas a um sentido e tem uma ótica geral para o mundo. E aí a gente tem essa primeira imagem que tem muitas cores, né? Essa imagem aí ela traz já uma leitura diferenciada, a gente tem uma união aí do branco, a gente trabalha com preto com os contornos,
contornos, nós temos umas cores bem diferentes no cabelo da personagem, no fundo também contrasta com as cores ali elencadas do cabelo, né, pro Fernanda. E aí, você colocaria essa imagem para a propaganda de que produto, pro Fernanda? Não sei, essas cores me lembraram muito assim uma coisa inocente de criança, o docinho, não sei porquê, são cores pastéis, alguma coisa para vender, alguma coisa lúdica. Algo mais sutil, né? Eu associei bastante a uma caixa de lápis de cor, por exemplo. Eu poderia utilizar essa imagem aí. O que você acha? Pode ser também, uma ótima ideia. É uma ideia aí para a gente começar a explorar. Vocês podem começar a pensar, pessoal, em casa, quais são as cores que a gente pode usar para essa imagem, tá certo? E aí, nós vamos começar a perceber as cores uma a uma, né? Como é que elas podem ser associadas, ao que elas podem ser associadas nas dimensões da nossa vida. Por exemplo, aí nós temos agora o laranja e o marrom. O laranja, ele é muito eficaz para a promoção de produtos alimentares e brinquedos. Você já lembra de alguma marca, pro Fernanda, que utilizou o laranja, assim, de cabeça, rapidamente, ou não? De alimento, sim. De brinquedo, eu não sabia. Estou descobrindo agora. Brinquedo, eu não imaginava. Pensando, assim, na lista de brinquedos, embora eu não tenha filho, não acesso muito, mas comida, sim. Comida, principalmente, quando é relacionado a coisas naturais. Verdura, fruta, essas coisas, assim. O laranja eu consegui também realmente associar algumas questões do ramo alimentício, mas dos brinquedos eu fiquei ali meio pensando, refletindo. Temos que pesquisar. E temos que pesquisar, ficou a dica pra gente também. E temos aí o marrom, que representa a cor da terra, madeira, por isso está associada à natureza e à alimentação saudável. Já a natureza do marrom aí, né, essa relação, eu já percebo bem latente. Toda vez que a gente vê aqui alguma propaganda referente a meio ambiente, o marrom ele aparece algumas vezes, né, pro Fernanda? Mas o marrom também ele tem bastante produto de beleza. Bastante, viu? Verdade, marrom com dourado. É verdade. Principalmente quando eles querem falar que é alguma coisa da terra, vez natural, um produto de beleza natural, shampoo, creme, essas coisas. Quando fala bastante de ancestralidade, né, para falar de origens, também. eles falam bastante com essa questão da ligação da terra, utilizam-se bastante aí as cores derivadas do marrom, né? Então são duas ideias para a gente começar a pensar, tá certo, gente? E aí nós vamos para para outras cores agora. Vejam, eu gosto de passar aí para vocês o PPT para que vocês percebam como até o clima, né, a climatização, a temática do próprio PPT, ela se modifica de um slide para o outro. Olha só, a gente está do laranja para o marrom, de repente a gente vai para o cinza e para o preto, já vem outras associações na nossa mente, né, pro Fernanda? O cinza ele já fecha um pouco, mas ele também fala sobre uma glamorização, uma coisa mais clássica. Sim. Chique. Muito bem, olha só. O cinza significa neutralidade, indiferença, né? E a questão reservada, como você falou, não é uma coisa mais elegante, né? Muitas vezes é considerada uma cor sem emoção e imparcial. É verdade, né? Quando a gente vai fazer alguma pintura de um ambiente que a gente quer selecionar que ele seja neutro, o cinza sempre é aplicado, não é verdade? É, verdade, pensando Pode ver nisso. que se a gente observar aqui no estúdio, a gente tem umas tonalidades de cinza aqui no fundo, no nome, olha só. Né? Porque aqui é um ambiente de aprendizado, que é onde a gente quer que fique um pouco mais elegante, que traga aquela neutralidade para que não chame tanta atenção para o fundo e muito mais para os professores, né? Verdade. Os objetos de estudos que estão aqui na frente. É uma associação que a gente já pode começar a fazer. E aí a gente volta para o preto agora. Olha lá na tela. O preto é associado com poder, elegância, formalidade, morte, o mal e mistério. Claro que hoje em dia a gente tem alguns paradigmas sendo quebrados com relação a isso, a questão do assustador, do mal, né, da escuridão. Mas a gente tem também essa questão da neutralidade no preto. Por exemplo, hoje eu e a professora Fernanda precisávamos fazer uma apresentação, né, e onde a nossa expressão de corporal era necessária, e nós utilizamos o preto na nossa vestimenta aqui, né, prof. Fernanda? Porque a gente tinha que sumir perto do cenário e, ao mesmo tempo, também aparecer perto do corpo. Então aí a gente escolheu essa cor preta, né, para a gente tentar demonstrar e pôr em evidência os nossos movimentos, como eu estou fazendo aqui agora aí na tela para vocês, tá? Então o preto ele tem essa vertente aí da elegância também. Quando a gente tem
um evento, as pessoas utilizam muito o preto, né? Porque elas costumam até dizer, quem usa o preto não erra nunca, né, Prof. Fernanda? Agora, pensando em propaganda, se você for pensar em tudo que é preto e cinza e prata, você pode ver que são sempre produtos de luxo. É celular, é automóvel. Joias, né? Joias. Então, é verdade. geralmente Perfumes ligado... caros, né? Realmente, essa questão da elegância, da formalidade é muito latente quando a gente aplica o preto. Vamos lá? Agora vamos mudar novamente, né, o nosso clima aí do nosso slide, do nosso PPT, para que a gente perceba como as cores interferem na linguagem visual. Olha só, já mudou aí, né? A gente estava lá dentro daquela neutralidade do preto, do cinza, a gente vai agora para o roxo e para o branco, né? O branco, ele também é muito associado à elegância, à neutralidade, né? Mas ele também tem uma outra vertente, olha só. O branco representa a luz, bondade, inocência. Ele pode sugerir a simplicidade em produtos de alta tecnologia. Você concorda, Prof. Fernanda? Pode ser. O branco, ele é tão coringa, né? Dá para usar em tudo. Pode ser tecnologia, pode ser tudo, alimento. É o mesmo contraponto do preto, né? O preto e o branco, eles são utilizados em vários ambientes aí sociais para aplicar essa neutralidade, e pensando na propaganda, a gente tem realmente essa junção também do preto com o branco, que possibilita esse ambiente de elegância e também induz aquele pensamento de escassez, né? Será que esse produto tem, não tem, né? O que é esse produto? Várias capas de livros exploram isso, né? O preto e branco, e colocam um objeto em evidência. Verdade. Traz uma linguagem bem minimalista, né, Prof. Fernanda? Verdade, pensei em vários aqui. Nossa. Muito bem. Olha só, e o roxo, gente, já representa bem-estar e saúde e uma relação com a espiritualidade. Marcas de estética e saúde usufruem na identidade visual. Realmente, marcas de estética eu vejo muitas aí com o roxo, e parando para pensar nessa questão da espiritualidade, Prof. Fernanda, eu já vi vários cursos, produtos aí que são ligados a essa questão espiritual e o bem-estar, né, da nossa saúde, com essa cor sendo aplicada. É verdade. Ainda mais quem estuda cromoterapia vai provavelmente usar as cores para o seu produto, para a sua marca, referente ao que está vendendo. Por exemplo, um curso de yoga provavelmente vai ser permeado no roxo e branco. Certeza. Sim, e a gente imaginando, né, olhando já para o nosso slide, a gente começa a perceber que traz esse poder de mistério, um poder meio mágico, meio místico. É apenas algumas associações, tá, gente? Quando a gente fala do processo criativo, vocês podem quebrar esses paradigmas, vocês podem aplicar outras intencionalidades. A gente está falando aqui de dimensões sociais. Essas dimensões sociais, elas se modificam de acordo com o país, com crenças, né, com a questão regional, nossa cultura aí regional. Então, é apenas um parâmetro bem genérico que vocês podem aplicar e explorar dependendo do processo criativo de cada um de vocês, tá certo? A ideia é que se estude mais a fundo, né? Exatamente, demanda aí a nossa pesquisa. Mudando agora para outra cor, a gente volta lá para esse ambiente que a gente tem com o roxo e o branco, e vamos para o vermelho e o rosa, né? São cores. O vermelho é muito intenso, né, Prof. Fernanda? Ó, o vermelho é cor quente, por isso é associado a energia, perigo, força, poder. É utilizado para estimular o apetite. O vermelho, ele chama muita atenção, né, Prof. Fernanda? Vermelho, amarelo e laranja, né? Vamos pensar em algumas lanchonetes que tem por aí. E o vermelho também ele destaque, né? Quando você falou do livro, capa branca, escrito preto, alguma coisinha vermelha, nossa, chama muita atenção. Tem bastante livro dessa forma, né? Às vezes o vermelho serve para destacar e destaca mesmo, né? Ou para alimentos, ou para produtos femininos também, bem usado. E é uma cor que a gente utiliza muito até no nosso dia a dia. Quando você está registrando um texto ali, né? Você está... Normalmente o título, o subtítulo sempre é em vermelho ou outra cor assim mais chamativa. Mas o vermelho, ele é o mais utilizado até mesmo pelos estudantes. Eu lembro bastante na sala de aula que, né? Sempre tem aquelas cores vibrantes, mas o vermelho ele é aplicado para chamar a atenção, colocar um bilhete. E principalmente em murais, banners, cartazes, né? E por isso que a sala de aula não é pintada de vermelho. E por isso que aqui atrás da gente não tem nada vermelho. Porque ia chamar a atenção,
né? Olha só, ia ficar aqui esse pontinho vermelho aqui atrás, imagina. E todo mundo olhar pra cá. Por que tem esse pontinho vermelho, O olho né? vai sem querer. Mesmo que você não queira, o olho vai. É verdade. Uma outra cor que está aí sendo apresentada para vocês é o rosa, gente. Psicologicamente, o rosa está associado com a compaixão, o carinho, é inspirador, quente e sugere a esperança para o futuro. Realmente, os tons rosas, eles sempre são associados à questão da sensibilidade, né? Há um momento mais de amor, compaixão, carinho, né? E de inspiração. Realmente, o ambiente rosa, ele traz uma questão do aconchego, de uma delicadeza, né? Ele tem todo um contexto ali social embutido nele, não é verdade, Prof. Fernanda? É verdade, mas inclusive algumas lojas de comida estão começando a usar o rosa. Aqui perto a gente tem uma doceria que vende donuts, que ela é toda cor-de-rosa. Dá vontade de entrar e comer. É, porque é aconchegante, né? Traz um ambiente carinhoso, não é verdade? É verdade. O rosa, ele Carinhoso. é muito, realmente... traz esse sentimento de sensibilidade, de carinho, de proteção, né? Então, existem muitas marcas que estão com a questão do autocuidado, né? Com a questão da saúde, também utilizam bastante dessas vertentes aí, tá certo? Claro, existe sempre os contrapontos aí. Depende muito da intencionalidade e da criatividade. Vamos mudar de ambiente novamente? Olha só, do rosa para o azul. Olha como muda, nós vamos para o verde e amarelo. Essa questão do verde e amarelo já traz muita questão do brasileiro, né? Das cores da bandeira, essa junção. Mas cada um tem sua linguagem bem diversificada. Olha só, o verde é a cor que representa a natureza, de modo que pode ser utilizado para promover os produtos ecológicos. Isso é fato. Se você fala de algo relacionado à ecologia, é verde, né, Prof. Fernanda? É verdade. Tanto em comida, quanto em beleza, estética. Tudo relacionado a qualquer questão, até mesmo autossustentável e ecológica, é o verde que é utilizado. Já o amarelo, ele produz um efeito de calor e alegria, estimulando a atividade mental, frequentemente associada a alimentos. O amarelo realmente está associado a essa questão da energia. Quando a gente tem uma roupa, um vestimento, uma propaganda utilizando o amarelo, você já se conecta com alegria, com aquela intensidade, com energia, não é verdade, Prof. Fernanda? Uma boa ideia é a gente tentar separar propagandas com várias cores para a gente notar isso, né? Excelente, fazer um momento de nutrição estética aí, separando propagandas verdes, propaganda azul, amarela, vermelha, todas as cores para que vocês comecem a perceber se elas conversam entre assuntos, temáticas, público-alvo. Adorei a sua ideia, Prof. Fernanda. E muito o que bem não colocado. conversar também, vamos analisar o que não está conversando. E por quê? Porque às vezes está provocando Qual alguma que- coisa, isso, uma a intencionalidade, né? Bom, do verde e amarelo aí que nós temos, vamos para outro momento, que é o momento do azul. O azul, gente, frequentemente é associado com profundidade e estabilidade. O azul, eu acho ele tão transcendental, né, Prof. Fernanda? Ele traz uma calma, uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma força, né? Talvez por isso que fale aí da profundidade e da estabilidade, né? E aí eu lembrei que a maioria das salas de aula são pintadas ou de verde ou de azul. Tem creme, tem outras, mas a maioria era, né? Não sei se está mudando, mas onde eu trabalhava era verdinho, claro, né? Azul, porque acalma, você consegue estudar, você tem... como é que é? Foco. É uma cor para te dar foco nos estudos, principalmente. Eu sempre falava para os estudantes. Veste uma roupa azul para estudar. É uma cor realmente que é muito utilizado dentro da sala de aula, né, as tonalidades azuis, para que a gente consiga realmente trazer essa questão de tranquilidade no espaço, né? E também os espaços externos às vezes são utilizados em azul, né? A gente tem também algumas interferências. Claro que já vi escola de várias cores aí também sendo trabalhadas com grafite, que é muito Sim. legal. Mas essa neutralidade, né, essa profundidade, essa questão mais transcendental e de trazer realmente um sentimento de calmaria, o azul é uma cor bem utilizada. E quais os produtos que são utilizados com azul? Vocês já pararam para pensar? Eu já penso aqui em muitos relacionados a verão. Eu já lembrei agora de muita propaganda de faculdade. É verdade, ó, tem a ver com a questão acadêmica De estudo, escolar, né? é. Bom, são algumas propostas, gente, de leitura. A gente trouxe assim, essa série aí de desenhos para que vocês tenham a possibilidade de apreciar. A gente não tem como trazer aqui essas propagandas porque todas elas falam de marcas, tem as questões de direitos autorais e tudo mais. Por isso que a gente trouxe esses desenhos para que vocês pensem e lembrem nas cores e de que forma vocês podem
utilizá-las, tá? Chegamos ao momento do protagonismo juvenil de vocês, aonde vocês vão falar um pouquinho sobre os layouts que existem, né? E as possibilidades de leituras nas redes, imaginar aí como as cores são aplicadas, como a gente discutiu agora, né? E vamos fazer essa leitura em grupo, né? Através de perguntas norteadoras, pensando aí em todos os aspectos que as cores podem serem utilizadas. Não esqueçam do box de olho na integração para associar com os outros componentes, tá certo, gente? Aprendemos então hoje, revisamos o layout, né? E vamos aí continuar a semana 100 na próxima aula, tá certo, pessoal? E os estudantes que estão sozinhos podem responder todas as perguntas que foram apresentadas nesta aula. Prof. Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, adorei. Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, turma, e até a próxima aula. Tchau, tchau.